Bem-vindo aos screencasts sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver como recolher os dados de interesse para um projeto de investigação. E para que é que isso é útil? Imaginemos a seguinte situação. Uma enfermeira queria planear um ensino de cuidados ao recém-nascido para ministrar às grávidas da sua região. Ela suspeita que a ansiedade pré-natal dessas grávidas possa diminuir se elas souberem como cuidar dos seus bebés. Mas como é que ela vai para o terreno colher os dados de interesse para o estudo? Ou seja, em que momento a enfermeira deve pedir as autorizações necessárias, deve testar os seus instrumentos de medida e aplicá-los às grávidas desejadas? E como é que a recolha de dados se vai articular com o programa de ensino de cuidados ao recém-nascido que a enfermeira vai ministrar às grávidas? E em que suporte se irão armazenar os dados recolhidos? Estas são algumas das perguntas a que a etapa da colheita de dados pretende dar resposta. E neste vídeo vamos ver o que isso significa. Eis os objetivos de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo. Ou seja, deve saber identificar os passos envolvidos na colheita de dados e relacionar esses passos com as demais etapas do processo de investigação. Além disso, no final deste módulo também deve conseguir desempenhar a seguinte competência: redigir um plano de colheita de dados, que mais não é do que um documento onde constem as ações a levar a cabo nesta etapa. E começando com uma visão geral desta primeira etapa da fase empírica, convém lembrar que ela vai colocar em prática algumas das opções tomadas na fase anterior, a fase metodológica. Ou seja, esse plano pré-estabelecido de como é que se iriam colher os dados já foi antecipado na fase metodológica. Mas não é do que a colheita sistemática das informações junto dos participantes, com a ajuda dos instrumentos de medida que já foram escolhidos e selecionados na fase anterior. Deve precisar toda a forma como se desenrola a colheita de dados e também as etapas preliminares que, por exemplo, levaram aos pedidos de autorizações, caso seja necessário, um formulário de consentimento informado, também aos participantes na experiência. Portanto, tudo isto já foi descrito em módulos anteriores. Mas vamos ver então o que definir na etapa de recolha de dados. Na fase metodológica já se planearam todas as ações necessárias a levar o projeto de investigação para o terreno. E entre outras, já se definiu o meio onde conduzir o estudo, a amostra com que trabalhar, as variáveis a medir e os instrumentos de colheita de dados. Nesta etapa de colher os dados, o investigador só tem que ir para o terreno, para o meio escolhido, e aplicar os instrumentos de colheita de dados aos sujeitos da amostra, de forma a medir as variáveis de interesse para o estudo. No entanto, convém definir mais alguns aspectos da ação específica de colher os dados, como sejam os momentos de recolha desses dados, que irão ser detalhados no próximo acetato, e as tarefas que ocorrerão em simultâneo com a recolha dos dados, como por exemplo a implementação de um tratamento ou de um programa de formação. E também é importante o suporte onde se irão armazenar esses dados, idealmente após remover quaisquer dados que permitam identificar os sujeitos da amostra, para garantir o anonimato. Mas, entre outros, iremos armazenar esses dados numa folha de cálculo ou numa base de dados. Mais para diante iremos detalhar estas opções. Quanto aos momentos de recolha desses dados, há que definir, se aplicável, quando é que se vai submeter o formulário à Comissão de Ética do meio onde vai decorrer o estudo, por exemplo, um hospital ou uma clínica, quando se vão testar os instrumentos de colheita de dados, com um outro grupo que não o que vai participar na experiência propriamente dito, há sempre algumas arestas a limar, quando se vão entregar os termos de consentimento informado aos sujeitos da amostra, para que eles saibam em que experiência vão participar, o que é que têm a ganhar e a garantia do seu anonimato, e também quando é que se vão aplicar os instrumentos de colheita de dados aos sujeitos da amostra. Vai ser num único momento, em que data específica? Vai ser em vários momentos, antes e depois de determinada intervenção. Normalmente, o investigador redige um plano de colheita de dados onde constam todas estas informações. E podemos ver um exemplo de um desses planos de colheita de dados. Cá está ele. No caso do nosso projeto de investigação modelo, da ansiedade pré-natal e os cuidados ao recém-nascido, vemos que a investigadora e a enfermeira em causa redigiu este plano de colheita que começa com a submissão do formulário à Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde da sua região, onde fica situada a sua unidade de saúde familiar, que será feito neste prazo, com alguma antecedência em relação ao período em que ela vai conduzir a experiência propriamente dita.
Depois vai ter também um período de tempo em que vai testar os instrumentos de colheita de dados, que no caso dela seriam 2 inquéritos por questionário, um antes de ministrar o ensino de cuidados, daí chamar-se pré-ensino, e um após ministrar esse plano de ensinos, será o pós-ensino, e para isso ela vai utilizar um grupo de 20 grávidas de outro concelho, que não as grávidas que ela depois irá acompanhar. E, como se vê pelaquela chamada de atenção, portanto, assumindo que a Administração Geral de Saúde autoriza a investigação, então, sim, podemos avançar para convocar as grávidas participantes do projeto para uma consulta na OSF, com as respectivas datas, mas previamente há que as convocar e, caso não consigamos à primeira, tentar de novo, portanto, daí 2 dias para esta tarefa, idealmente em grupo, para otimizar o tempo da investigadora. Nessa consulta, quando as grávidas começarem a vir à unidade de saúde, há que entregar-lhes os termos de consentimento informado e no mesmo momento, no mesmo período, quando ela está cá na consulta, na USF, aplicar o questionário pré-ensino, em primeiro lugar. A grávida responde a esse primeiro questionário com o auxílio da investigadora. Depois, a investigadora aplica o tal plano de ensino de cuidados, ensina às grávidas as boas práticas sobre como cuidar de um recém-nascido e, logo de seguida também, nesse mesmo dia, nessa mesma consulta, aplica o questionário pós-ensino para que as grávidas manifestem a sua opinião em relação ao plano de ensinos que receberam, se resultou, se foi eficaz ou não. Depois, já sozinha, a investigadora tem um período de tempo em que irá validar as respostas dadas ao questionário, ver se elas fazem sentido, se há algum esclarecimento que necessite de obter a partir das grávidas e introduzir as respostas que estão no questionário em papel, introduzi-las tanto do questionário pré como do questionário pós-ensino a uma base de dados do SPSS, que será o Programa de Tratamento Estatístico que esta investigadora irá utilizar. Portanto, aqui está um exemplo de um plano de colheita de dados em que se tenta detalhar o mais possível todas as tarefas para que não fique nada esquecido e o projeto termine em bom porto. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Trata-se da primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com incidência para os timings de execução das suas tarefas. Neste vídeo deu-se uma visão geral desta etapa e nos próximos vídeos ver-se-á como registar os dados recolhidos em bases de dados próprias, nomeadamente do SPSS.